Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Fazia um tempinho que eu não postava e hoje eu vou falar melhor sobre um parkinsonismo típico secundário causado por medicamentos. Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre os parkinsonismos e falei sobre as síndromes parkinsonianas. Uma das formas de parkinsonismo que nós temos é o parkinsonismo típico secundário medicamentoso, ou seja, causado por alguns remédios. Hoje eu quero falar de alguns medicamentos, de algumas classes de medicamentos que nós parkinsonianos devemos evitar. Por quê? Porque são medicamentos que atuam bloqueando a dopamina. Então, como no nosso caso, a nossa doença, ela diminui os níveis de dopamina, se nós utilizarmos medicamentos que diminuem ainda mais, então vai ser muito pior para nós. E para aquelas pessoas que não têm uma doença de Parkinson instalada, elas podem vir a desenvolver um parkinsonismo típico secundário medicamentoso pelo uso desses medicamentos. Porém, a diferença é a seguinte: um parkinsonismo, eu quero até falar melhor a respeito disso que no vídeo anterior eu não coloquei. Um parkinsonismo típico secundário medicamentoso, se você suspende o remédio, você suspende o parkinsonismo. Ou seja, você volta ao normal caso você não tenha a doença de Parkinson. Então essa é uma das diferenças entre um parkinsonismo secundário e um parkinsonismo primário, que seria a própria doença de Parkinson. O parkinsonismo secundário, se você cessa a causa, se você trata a causa, você cessa o parkinsonismo, ou pelo menos você estabiliza ele naquele ponto, ele não progride. A doença de Parkinson, ela é progressiva, ao longo do tempo ela evolui. Mas um parkinsonismo secundário, por exemplo, por um tumor, se você tira o tumor, você pode resolver, ou pelo menos deixar naquele nível. Se foi causado por um AVC, você trata o AVC, estabiliza naquele ponto. Se é por medicamento, que é o foco desse vídeo, então você suspende o medicamento, retira ele e você volta ao normal, caso o seu parkinsonismo seja causado por um medicamento dessa classe. Das classes que eu vou citar para vocês agora. Então, basicamente, na verdade eu não quero entrar em detalhes de medicamentos em si, porque não me cabe. Seria uma impropriedade minha e eu correria o risco até de mal informar vocês e eu não quero isso. Mas eu quero citar aqui 5 classes de medicamentos que nós devemos evitar. Quem tem Parkinson deve evitar ao máximo, ou usar algum outro medicamento que tem um efeito similar, mas que não provoque a queda dopaminérgica, para que a gente não tenha a piora dos nossos sintomas. Eu quando antes do diagnóstico, por um engano, assim, por um desconhecimento até justificável da médica que me atendeu, eu tomei Plasil, que é a marca conhecida de um medicamento que bloqueia a dopamina, que é para enjoo. E me causou muito mal, eu fiquei muito rígido, os pés ficaram enrijecidos e com distonia. Então, nossa, eu fiquei muito ruim, desesperado mesmo, porque eu não sabia que eu tinha Parkinson instalado. Tomei um medicamento contraindicado para Parkinson, um medicamento não anti-parkinsoniano, mas um medicamento que vai contra, né, a questão da dose de dopamina que a gente tem. Então, mas sem mais delongas, vamos lá. Eu quero falar primeiro dos antipsicóticos atípicos. Alguns medicamentos dessa classe, antipsicóticos, eles bloqueiam a dopamina. Então, procurar evitar. Pesquisar a respeito e conversar com seu neurologista sobre medicamentos antipsicóticos. Antieméticos, ou seja, medicamentos utilizados para enjoo, foi o exemplo que eu dei do Plasil que eu utilizei, né? Que me fez muito mal. Antieméticos, você tem que pesquisar também os que você não pode. Tem os medicamentos anticonvulsivantes, em alguns casos também a pessoa tem Parkinson e epilepsia, então
Alguns medicamentos anticonvulsivantes também podem causar muito mal. Medicamentos antivertiginosos para tratamento de labirintite. Inclusive, por exemplo, se você tiver labirintite e fizer uso prolongado por muito tempo de medicamentos antivertiginosos, você pode desenvolver um parkinsonismo secundário medicamentoso. Aí você parou de tomar o remédio, volta ao normal, porque como você não está tendo perda de neurônios dopaminérgicos, você está tendo um bloqueio da dopamina. Então, suspender o remédio, você volta ao normal. E alguns medicamentos antihipertensivos. Também, se você tiver pressão alta e Parkinson, você tem que ver direitinho qual medicamento você tem que utilizar. Porque se você utilizar qualquer medicamento antihipertensivo sem saber se ele está bloqueando sua dopamina, você pode passar muito mal. Então, gente, basicamente foi isso. Essas 5 classes de medicamentos que eu queria citar para vocês. Pode ser que tenha outras classes de medicamentos também contraindicados para quem tem Parkinson. E eu não me atentei a isso aqui nesse vídeo, eu quero só despertar um olhar de vocês para esse lado. Que é importante vocês saberem que alguns medicamentos vocês não podem utilizar porque eles bloqueiam dopamina e diminuem sua dopamina e você se sente pior ainda. E para aqueles que não têm Parkinson, que tomam esses medicamentos, eles podem chegar a vir a ter um parkinsonismo típico secundário medicamentoso. Porém, suspendendo a medicação, retirando ela, parando de usar, volta-se ao normal. Bom, no vídeo de hoje eu quis dar mais essa explanada para vocês, despertar esse olhar. Uma dica. Pega seu celular, coloca naquela tela de emergência os medicamentos que você não pode utilizar. Que você tem Parkinson, que você toma levodopa, etc e tal, outros medicamentos que você utilizar. E coloca os que você não pode. E anda com uma listinha também na sua carteira, na sua bolsa, você mulher, homem, na sua carteira, anda com uma listinha, porque de repente você sofre um acidente, os médicos, os enfermeiros vão te socorrer, eles não sabem que você tem Parkinson, aí podem te injetar alguma coisa que vai piorar seu quadro. Então é importante andar com essas informações aí, ok? Espero que tenham gostado, compartilha, curte, comenta. Vamos aprender um pouco mais sobre Parkinson, para quem não tem Parkinson, aprender um pouco mais. De repente você se vê numa situação também que, como eu, não sabia. E de repente um familiar seu, alguém também, começa a apresentar alguma coisa e você já está um pouco mais ciente e já consegue melhorar aí a qualidade de vida da pessoa ou de você, se for o caso. Abraço, até o próximo vídeo.